Fala, meninas, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio de 2025. Nós queremos começar o primeiro episódio de 2025 com o tema O que não ser em 2025. Acredito que todo mundo no começo do ano está cheio de expectativa, sonhos para realizar, enfim, metas pessoais para melhorar, enfim. E nós queremos compartilhar com vocês algo que nós também fazemos, realizamos e tentamos todo dia realizar na nossa vida. E nós queríamos compartilhar com você sobre uma visão bíblica do que não ser em 2025. Sempre, já que é papo de mulher cristã, né, Marília? Exatamente, exatamente. Quer começar, Gabi? Meu Deus, sim. Vamos lá. A primeira coisa, claro que, com certeza, se vocês não fizeram uma lista aí do que vocês querem nesse novo ano, do que vocês desejam nesse novo ano, a gente recomenda fortemente que vocês façam e que vocês planejem mesmo este ano e coloquem no papel as coisas que vocês desejam e aquilo que vocês não desejam, né? A gente vai falar aqui o que não ser, porque a gente ouve em muitos lugares, em muitos episódios, o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, e aqui a gente vai trazer exatamente totalmente o contrário, né? O que não ser nesse ano. Então, pega seu papel, sua caneta, se você puder aí, já anota tudo, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida assim como edificou a nossa. A primeira coisa que nós acreditamos que nós não podemos ser em 2025, que nós não queremos ser em 2025, é ser imediatistas. Muitas vezes o que nós queremos fazer é controlar não só a nossa agenda, os nossos horários, as nossas coisas, mas muitas vezes nós queremos também manipular aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e controlar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, a Bíblia é bem clara de que o tempo de Deus ele é perfeito. Muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado, que Deus se esqueceu da gente, e aí a gente quer colocar os pés pelas mãos, ir lá e agir da nossa forma, fazer conforme a nossa vontade, fazer conforme o nosso querer. E daí, gente, desculpa, a xícara bonita da Marília, ela tomou conta, assim, ó, ela me desfocou. Desculpa. Mas voltando, e aí a gente quer trazer tudo isso para o nosso tempo, né? A gente quer que Deus ele age de acordo com a nossa realidade. E, cara, Deus não é assim. Ele é Deus, ele que controla todas as coisas, ele que fala que sim ou que não. A Bíblia deixa bem claro de que o tempo de Deus ele é perfeito e é ele que controla todas as coisas. Quando a gente percebe, quando a gente deixa de ser imediatista e a gente entende que Deus tem o controle da nossa vida, do nosso tempo, das nossas circunstâncias, de tudo que acontece ao nosso redor, daí a gente passa a descansar. Porque daí sim, eu faço os meus planos. A gente começou aqui, comecei sugerindo que vocês fizessem os planos desse ano, que vocês pensassem mesmo o que fazer. E realmente a Bíblia deixa bem claro, né? Que a nossa parte é realmente fazer os nossos planos, mas a resposta final ela vai vir de Deus. Então, a partir do momento que eu faço os meus planos, eu descanso e eu falo, Deus, agora a resposta final vem do Senhor. Não adianta eu querer que Ele haja na minha vida e nas coisas ao meu redor no meu tempo. Às vezes eu não estou pronta para receber aquilo que eu preciso receber nesse tempo. Às vezes eu quero ser imediatista e fazer com que as coisas aconteçam, mas na verdade eu não estou pronto para receber, não é o tempo de eu receber, não sei se é melhor para eu receber. Então a gente precisa ter isso de não podemos ser imediatistas nesse novo ano. É verdade. Amém. Glória a Deus. Algo que nós também não podemos ser em 2025 é que nós não podemos cultivar pecados de estimação. Resumindo, assim, um panorama, gente, relevem. Um panorama. O que é pecado de estimação? É aquilo que eu cultivo há muito tempo, né? Igual um animal de estimação. É aquilo que a gente tem ali na nossa casa, que a gente vive, que a gente convive, que a gente habita entre ele e nada muda. Então, muitas vezes a gente está numa igreja e a gente está com os pecados de estimação. A gente está no ministério, a gente está servindo, a gente está liderando, estamos liderando e estamos com pecados de estimação. Eu escutei um pastor dizer, hoje inclusive, algo, e ele falava
falava assim: "Muitas vezes a nossa vida com Deus, ela é só no horizontal. Eu vou na igreja, eu vejo meus amigos, eu até converso sobre Deus, mas não há nada na vertical, eu não tenho relacionamento com Ele. Então eu continuo liderando o ministério, servindo na igreja, mas eu continuo com a minha vida normal aqui e com os meus pecados de estimação aqui. Sabe, nós sabemos que às vezes deixar um pecado, um hábito, um vício é um processo, mas com Deus ele é possível. E nós queremos te encorajar nesse novo ano a deixar para trás os pecados de estimação. Uma vez eu vi um pastor falar também, e ele dizia: quando nós caminhamos com Jesus, a nossa jornada com Jesus, os nossos pecados nem podem ser os mesmos sempre. Né? Quando a gente está sempre no mesmo pecado, isso mostra que a gente não está amadurecendo em Deus. Exato. Porque quando a gente amadurece, até os nossos pecados eles mudam. Não que a gente está encorajando você a pecar, mas assim, Deus espera de nós uma vida de maturidade. Deus espera de nós uma vida de santidade. Sim, Deus não está preocupado com o seu carro. Minha amiga, Deus não está preocupado com o seu marido. Ele não está ansioso como você tá para ter um marido. Ele está preocupado e ele anseia pela sua santidade, sim. pelo que te leva para perto dele. E algo que nós precisamos escolher não ser em 2025 é não ser aquela que vai cultivar pecados, esconder pecados e ficar ali numa vida de pecados, vivendo 2 vidas, a vida do pecado na nossa casa, talvez, até no nosso secreto, e uma vida em comunidade e mostrando que tudo está bem. Então que você tenha força, que o Espírito Santo te dê força para que se você tiver que abandonar qualquer pecado de estimação, em 2025 vai ser um marco, você vai conseguir, pela ajuda do Espírito Santo, abandonar esses pecados. Amém, amém. Além de abandonar os Amém? pecados, a gente precisa também deixar de agir como se eles fossem normais, né. Muitas vezes a gente se acostuma com alguns pecados, e aí a gente vai cultivando exatamente sabe aquela situação da nossa vida, que você para e você fala: "Nossa, eu não fazia isso, mas agora eu faço", e aí acaba sendo normal para você, e aí você acaba cultivando aquilo, porque agora é normal, agora você tá com aquilo, então, virou tudo normal. E aí o pecado acaba fazendo isso na nossa vida. Eu costumo falar uma coisa para as meninas que eu costumava conversar, etcétera, que era: o diabo ele é bem consciente daquilo que a gente é tentado e aquilo que são os nossos pecados. A partir do momento que eu venço algum tipo de pecado e eu deixo de ser tentado naquilo, é porque exatamente eu venci naquilo. Então a Má falou até, né, a gente se a gente está sendo fazendo os mesmos pecados e sempre estando nos mesmos pecados, alguma coisa tá estranha, né, a gente não tá amadurecendo naquilo que precisa. Porque realmente significa que eu não fui para o próximo nível. Chega um momento da nossa vida que eu vou falar, "Cara", para o bendito do capiroto, né, "Olha, eu não sou mais tentada nisso, eu já venci, tá bom? Não por minha força pela minha força, mas pelo Deus que eu sirvo, isso já não é mais tentação para mim". E aí, com certeza, gente, vão vir outras tentações. E aí, o que a gente pensa para esse novo ano é, realmente, a gente não pode cultivar esses pecados. Se estão vindo as mesmas tentações, se estão vindo os mesmos pecados, analisa mesmo a sua vida. Se realmente você já amadureceu a tal ponto de falar: "Deus, isso aqui já não me afeta mais. Isso aqui já não é mais tentação, isso aqui já não é mais pecado". E desde as coisas pequenas até as coisas muito grandes. Sabe quando aquela amiga vem pra você e fala assim: "Você não sabe o que aconteceu com fulano?". Essa daí é a tentação terrível das mulheres, né. E aí Exato. tem as tentações imensas, que diz respeito ao seu relacionamento, as mentiras, enfim, a gente tem um episódio específico sobre os pecados, né, e aí eu te convido a ouvir. Mas que esse novo ano a gente realmente abra mão disso e a gente deixe de cultivar esses pecados de estimação. Amém. O terceiro ponto aqui para a gente, não ser em 2025, é que nós não podemos desistir em meio às dificuldades. Se a gente olhar para trás, para tudo aquilo que aconteceu na nossa vida em 2024, eu não sei para vocês meninas, mas assim, eu e a Marília a gente compartilha muitas coisas, e 2024 não foi um ano fácil para nenhuma de nós 2.
Não foi um ano fácil. A gente pode colocar, assim, na ponta do lápis quantas dificuldades nós tivemos nesse ano. E hoje a gente olha para trás e a gente fala: "Deus, obrigada. Obrigada porque nós vencemos todas elas, com a tua graça, com certeza, mas a gente não desistiu". O fato da gente perseverar fez com que a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje, em situações, com pessoas, em diversas coisas. Então, o que a gente quando a gente olha para trás, a gente fala: "Deus, realmente, tem uma dificuldade vindo, que a gente mude a nossa perspectiva", por mais difícil que seja, tá, gente? Eu tô falando aqui para vocês, mas é algo que a gente precisa analisar em nós mesmas também, do tipo, é muito difícil para mim. Vem uma dificuldade, o que eu quero fazer? Eu quero chorar, eu quero desistir, eu quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para minha casa, eu quero fazer mil coisas. A nossa natureza é assim, mas que a gente comece a trocar por uma perspectiva de Deus. Se tá difícil, e eu tenho uma palavra de que eu tinha que estar onde eu estou, com as pessoas que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, etc. Então é o Senhor que vai me fortalecer e eu vou permanecer, mesmo em meio à dificuldade. Quantas Amém. vezes na Bíblia nós não vemos que as dificuldades foram exatamente a prova da perseverança e de conquistar aquilo que a gente precisa conquistar, né? Do caráter aprovado que Deus ele fala para nós, né? Se você perseverar, se você não desistir, daí sim você alcança esse caráter aprovado. Amém, glória a Deus. Outra coisa que nós não podemos ser em 2025 é que nós não podemos ficar olhando para trás. Gente, essa aí é complicada, né? E o ser humano, ele tem o hábito sempre de olhar para trás, né? A gente carrega muito esse saudosismo com a gente, né? Uma falsa sensação de que o passado é melhor do que o presente, vai ser melhor do que o futuro. Enfim, esses dias eu estava lendo, fazendo meu devocional e eu tô mergulhada na vida de Davi. E aí eu estava lá em 1 Samuel 16. Davi já estava lamentando faz tempo que Saul, Deus tinha falado que rejeitava Saul, Deus tinha falado que estabeleceu outro rei para Israel, e Davi não. Eu falei, Davi? Falou, Eu falei, Davi. Davi? Aham. Não, não, não. O Senhor disse a Samuel. Ok. Não, agora que eu tô pensando. E aí Samuel estava lamentando, lamentando, lamentando. E aí o Senhor escutava Samuel. Todas as vezes que Samuel falava, o Senhor escutava. Mas aí chegou um momento na Bíblia, lá em 1 Samuel 16, que, que Samuel vai lamentar de novo, porque Deus já tinha rejeitado Saul. E aí o Senhor disse a Samuel, desse jeito, eu tô até com a Bíblia aberta aqui. Até quando, Samuel? Até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel? Aí Deus fala isso, Deus não fica ouvindo Samuel, Deus já tinha consolado Samuel. Aquela fase já tinha acabado, e aí Deus dá uma ordem diretiva para Samuel e fala: olha, enche um chifre de azeite, ponha-se a caminho e vá até a casa de Jessé. Ou seja, e o Espírito Santo falou muito isso comigo, sabe, tempos atrás. Até quando? Até quando? A vida não acabou, mulher. A vida não acabou no que ficou lá atrás. Os melhores dias da sua história, eles não ficaram lá atrás. A Bíblia fala que o fim é melhor que o começo. Os dias que estão por vir são melhores do que você já viveu. E Deus te dá graça em todos eles. Eu costumo dizer que 2 dias juntos nós não aguentamos. Então nós precisamos viver um de cada vez. E eu quero te encorajar nesse ano, nesse novo ano, a olhar para o seu presente com amor, a olhar para o seu presente com esperança. E eu não falo de uma esperança motivacional que o mundo fala, ai, você tem que produzir, você tem que fazer. Não, eu quero que você olhe com a esperança de Cristo. Eu quero que você olhe com a esperança que a palavra de Deus nos traz, que o próprio Deus tem um futuro de paz e de esperança para nós. A Exato. Bíblia diz lá em Deuteronômio 5:29, diz assim, é, desculpa, lá em Isaías 53:18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. Se tem uma oração que eu tenho feito a Deus e que eu tenho muito medo de cometer, é: Senhor, será que o Senhor está fazendo uma coisa nova e eu não estou reconhecendo ainda?
Será que o Senhor está fazendo uma coisa nova e eu não estou vendo ainda? sim, Porque a nossa vida ela é tão passageira. E uma das orações que eu faço é: Senhor, eu quero que o meu coração esteja no lugar que o Senhor está, na estação que o Senhor me deu, no presente, no hoje. Porque se a gente vive uma estação nova, mas com o coração preso no que se foi, nós nunca vamos ser plenamente satisfeitas em Deus. Então eu exato. quero te encorajar hoje. Não olhe para trás. Amém. Olha para o que Jesus vai fazer daqui para frente. Amém. Exato. Meu Deus, sim. Número 4 aqui, do que não ser em 25 é a gente não pode deixar a obediência de lado. Sim, Claro que se a gente olha para a Bíblia, Deus ele nos pede provas de obediência a todo momento. Ele fala: "Se vocês me amam, obedece os meus mandamentos. Se vocês sim. me amam, obedeça a minha palavra". Isso é muito claro. E a gente começou falando aqui que muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer desistir, a gente quer fazer do nosso jeito, mas na verdade, quando a gente vive uma vida de obediência, daí sim nós estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Daí sim nós estamos expressando o nosso amor a Deus. Porque pensa na nossa realidade aqui humana. Quando a gente pensa nos nossos pais, quando a gente morava na casa dos nossos pais, a obediência sempre foi uma prova de amor para os nossos pais. Eles com certeza não queriam. Claro que eles amariam a gente de todas as formas. É o que acontece com o nosso Deus. Ele vai nos amar de qualquer forma. Mas ele nos pede, sim, a obediência. Quando aquele jovem rico acho que foi o jovem rico, né? Ele chega até Jesus e ele fala: "Tá bom, Deus, Jesus, eu já estou fazendo mil coisas, eu já fiz tudo que eu precisava, eu já servi como eu precisava servir, e agora? O que que eu preciso fazer?" Daí ele fala. Foi ele que falou? Agora eu tô confusa. Foi ele. Aham, Então tá. Tem um bug aqui na minha cabeça. foi. Mas ele fala exatamente, "Obedeça os meus mandamentos". E ele fala: "Cara, tá bom, eu já faço isso, né, já sigo tudo". Aí ele fala, né: "Então larga tudo e me segue". Porque o que Jesus ele pede de nós são passos mesmo de obediência, são passos de entrega, são passos de renúncia, são passos de entender que não é sobre só a nossa vida, não é sobre o meu ego. Gente, isso tem martelado tanto na minha cabeça nos últimos meses aí, do quanto a gente tem que quebrar o nosso antropocentrismo. A Sim, nossa vida, a nossa realidade não é voltada em nós mesmos, não é voltada naquilo que eu quero. A gente tem que entender que como cristãos, a nossa vida, ela gira em torno de um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que ele sim tem soberania e nos pede determinadas coisas. E quando a gente vive em passos de obediência, nem sempre vão ser fáceis pra gente. Nem sempre vai ser fácil eu falar, cara, Deus, tô deixando tudo e indo te seguir. Deus, tô deixando a minha família e tô indo te seguir. Deus, eu quero determinadas coisas. Ah, eu tenho que escolher isso ou isso. Ah, tá bom, Deus. O senhor tá me pedindo isso, mas assim, olha que legal que é esse aqui. Sabe quando a gente tá pensando no bonequinho, tentando convencer Deus de que aquele bonequinho é melhor? Sabe quando a gente tá conhecendo algum cara e daí você fala: Não, Deus, o cara já te mostrou assim 500 mil red flags, bandeiras vermelhas, e você tá tipo assim: Não, Deus, mas olha que fofinho que ele é, assim, ó. E Deus tá te pedindo obediência para que você viva de uma forma que realmente mostre o seu amor a Ele em obediência. Quando a gente vê em Deuteronômio 5:29, a Bíblia fala, né: "Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre". Quando a gente vive uma vida de obediência e de entrega a Deus, aí a gente pensa: "Cara, quem dera", olha o próprio Deus falando: "Quem dera se eles me obedecessem". Daí sim, tudo seria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E o último ponto e os nossos últimos votos para que você não seja em 2025, é que você viva uma vida
né, que você não priorize o seu tempo com Deus, que nós não priorizemos o nosso tempo com Deus. E eu acho que aqui a gente não tem muito nem o que falar. Aqui a grande chave é em executar. Ai, Marília, mas eu tenho uma rotina muito corrida. Ai, Marília, eu tenho certeza que no banho você tem 3 minutos. Eu tenho certeza que quando você vai no banheiro fazer as suas necessidades do dia, você tem ali 4 minutos. Sim, Uma vez eu fui para um retiro e aí a pastora estava falando sobre oração. E ela falava assim, explicava com bases bíblicas e falava assim: "Olha, é mais saudável que você tenha uma constância na oração, mesmo de 5 minutos ao dia, do que você passe talvez 1 hora, uma vez na semana, na presença de Deus". exato. Então, assim, o que eu quero te encorajar, não pensa que você vai ter que passar 1 hora. Separa 15 minutos. Tenta fazer 3 turnos. Ah, eu oro 4 minutos de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Já vão ser 12 minutos de oração no dia. E eu quero te encorajar a realmente priorizar o seu tempo com Deus. E muitas vezes a gente não prioriza o nosso tempo com Deus, infelizmente é uma verdade. E eu me coloco nisso também, mas a gente gasta tempo com o Instagram, a gente gasta tempo com o TikTok, a gente gasta tempo com o YouTube. Essa semana eu fiquei tão feliz porque eu fui ver o meu tempo de tela, chega todo domingo a notificação, né? 1 hora e 14 de tempo de tela semana passada. Então, assim, glória a Deus. Me ensina, Aham, eu até assustei, eu falei: "Ei, será me que sou eu mesmo? ensina. Será que esse celular é meu mesmo?". É E uma aí, eu preciso priorizar, nós precisamos priorizar o que é eterno. sim, O que é eterno. Que esse ano a gente decida priorizar uma vida de comunhão com Deus, através da oração, do jejum e da adoração. amém, meu Deus. Então só para a gente recapitular aqui, o que não ser em 2025, não ser imediatista, não cultivar os pecados de estimação, não desistir em meio às dificuldades, não ficar olhando para trás, não deixar a obediência de lado e não priorizar o nosso tempo com Deus. Quando a Amém. gente olha para tudo isso, aí a gente fala: "Deus, realmente, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que seguir em frente". E a gente poderia aqui, sim, viu, meninas, dar uma super palavra motivacional do tipo: "Deus vai abençoar o seu 2025, Deus vai fazer não sei o que lá". Mas o que a gente quer trazer é a nossa mentalidade interna, do que: "Deus, o que que eu preciso deixar para trás? O que que eu preciso recalcular para esse novo ano, para viver no centro da tua vontade?". Para viver realmente te adorando e colocando o Senhor como prioridade na minha vida, em todos os aspectos. É isso que é a nossa oração e é isso que nós esperamos que vocês vivam nesse novo ano. Amém, Marília? Amém. E é isso. Que vocês vivam um 2025 diferente, cheio da presença de Deus, Amém. com a nossa companhia. Com certeza. Esperamos muito por isso. E até o nosso próximo episódio. É Tchau, isso, um tchau. beijo, meninas. Tchau.